Boa noite. 14ª sessão ordinária de 2022, 15 de agosto de 2022. Registra-se em ata a ausência do vereador Davi Marques e Zilmar Assis de Lima, com prévia justificativa. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando nossos trabalhos às 19h32. Solicito à vereadora Sandra Martins que proceda com a leitura do texto bíblico e que todos nós ouçamos em pé. Não tenhas inveja dos homens maus, nem desejes estar com eles, porque o seu coração pensa em roubar, e os seus lábios falam iniquidade. Com sabedoria se edifica uma casa, e com prudência se consolida, e com conhecimento se enchem as estâncias de todo bem precioso e agradável. O homem sábio é forte, e de pujante vigor homem douto, porque com estratégia se ganha a guerra. Amém. Convoco o senhor Daniel para secretariar os trabalhos. Coloco em votação a inclusão na pauta a indicação 121, requerimento 005 de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a inclusão por maioria. Passamos para o expediente da 14ª sessão ordinária de 2022. Tendo em vista os termos regimentais, bem como a análise da ata já realizada pelos nobres vereadores, colocamos em discussão e votação. Ata número 23 da 13ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a ata por maioria. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 011 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 011 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, tenho a elevada honra em encaminhar a vossas excelências e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei complementar que altera o inciso 1º e inclui a linha C e D no inciso 1º do artigo 92 da Lei Complementar número 187, de 9 de junho de 2011, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação básica do município de Guarantã do Norte e da outras providências, visando impedir a ocorrência de interpretações dúbias, bem como regulamentar de forma clara a inclusão do pagamento do adicional de 1/3 sobre 15 dias no término do primeiro semestre, previsto no calendário escolar, professor integrante da carreira dos profissionais da educação básica que esteja desempenhando suas atribuições na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do município de Guarantã do Norte. Isso porque atualmente levantam-se controvérsias a respeito do pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 15 dias, vez que há previsão de gozo de férias de 15 dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar,
conforme prescreve a alínea A do inciso 1 do artigo 92 da Lei Complementar número 187, de 9 de junho de 2011. Destaca-se que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, os professores da Rede Estadual de Educação enfrentam uma grande batalha sobre o tema, os quais enfrentam grandes dificuldades, vez que muitos obtêm êxitos e muitos não. Diante do tema complexo e de grandes proporções, o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Dr. Matheus Araújo Molina, procurador do Estado, suscitou o incidente de resolução de demandas repetitivas, qual tramitou perante a Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autos do processo número 1002789/40/2021.8.11.0000. Após grandes debates, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento no julgamento nos autos do processo do número acima citado. Do incidente de resolução de demandas repetitivas, dando origem ao tema número 4, in verbis, questão submetida a julgamento. Os professores estaduais possuem direito adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias de férias anuais, sendo incabível o pagamento em relação ao período de 15 dias de intervalo entre os semestres do calendário escolar. Teses firmadas. Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias, nos termos do artigo 54, alínea I e parágrafo 1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, número 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso, número 104, de 22 de janeiro de 2022. O adicional de 1/3 deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário. Por fim, destaca-se que, no caso da lei estadual, a mesma é explícita em mencionar que se aplica aos servidores contratados temporariamente, ou seja, terão os mesmos benefícios os servidores contratados temporariamente. No caso da Lei Complementar número 187, de 9 de junho de 2011, do município de Guarantã do Norte, a Lei Complementar não trouxe a mesma projeto de Lei Complementar número 11 de 2022. Previsão, contudo, com o mesmo intuito de valorizar o professor, seja de carreira ou não, é que buscamos nesse projeto de lei complementar valorizar todos os professores em princípio da isonomia, conforme disposto expressamente da Constituição Federal em seu artigo 37º in verbis. Artigo 37º. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: por essa razão, farão jus aos mesmos benefícios os professores contratados por tempo determinado. O projeto de lei complementar visa, de forma definitiva, resolver qualquer subsidiariedade de interpretação de norma, bem como readequar a legislação municipal do entendimento das cortes superiores. A alteração que se busca nesse projeto de lei complementar é corrigir de forma nítida e clara qualquer dúvida contida na norma original sobre o pagamento do adicional de 1/3 sobre 15 dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar,
ao docente em sala de aula, professor, coordenador e professor articulador. Dada a importância da matéria, solicita-se respeitosamente que o projeto em tela seja apreciado em regime de urgência, em conformidade com a lei orgânica do município. Isto posto com a convicção de que esta proposta será bem recebida, esperamos o acolhimento integral do presente projeto de lei complementar por essa emérita casa, ao tempo em que renovamos protesto de apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei complementar número 011 de 2022 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Sandra, é um projeto importante que vem adequar, né, o município também, como o Estado fez, né? Então o Estado também teve esse procedimento de pagar o adicional de férias, os 45 dias, né? Antes a gente recebia só 30 dias e hoje o Estado paga os 45 dias. Pela importância dele, eu peço que o mesmo seja votado em regime de urgência urgentíssima. Os vereadores que concordem que o projeto de lei complementar número 011 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei complementar número 011 de 2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa, continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei complementar número 011 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei complementar número 011 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar número 012 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 012 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, cumpre-me através do presente encaminhar a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei complementar número 012 de 2022, de 5 de agosto de 2022, que altera a redação da lei complementar número 91 de 2005, de 18 de maio de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social no município de Guarantã do Norte e dá outras providências para a devida apreciação e deliberação pelo soberano plenário deste Parlamento. O projeto em destaque visa homologar a reavaliação atuarial realizada em abril de 2022, em atendimento ao disposto no artigo 1, em atendimento ao disposto no inciso 1 do artigo 1º da Lei Federal número 9.717 de 98 e no caput do artigo 40 da Constituição Federal de 1998, definindo nova alíquota de contribuição patronal no inciso 3º do artigo 44, nos termos do resultado desta, em atendimento às exigências da Secretaria de Previdência Social quanto ao equacionamento do déficit atuarial. A minuta do projeto de lei em anexo respeita o período de 90 previsto no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal, já que somente será exigida no primeiro dia do mês subsequente aos 90 dias da data de publicação desta lei complementar. Devido à importância denotada por esta matéria, requeiro, nos termos do regimento interno desta Casa, que a sua tramitação se dê em regime de urgência especial e, desde já, conto com o apoio dos nobres edis na aprovação desta minuta. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal.
O projeto de lei complementar número 012 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Sandra, é um projeto que também vai mexer com a questão de alíquotas, né, dos servidores do Previguar, aqueles que têm a previdência municipal, e para melhor esclarecimento desse projeto, tanto pelo o presidente do Previguar, Júlio Santi, e também pelo sindicato dos servidores públicos, o GEAN, eu peço que o mesmo seja baixado às comissões para que a gente possa estudar melhor o projeto. Bom, pessoal, esse é um projeto importantíssimo e para que não fique dúvidas, a sugestão é essa, de trazer os sindicatos para discussão. Essa atualização atuarial, ela está enorme para os próximos anos, por isso que a gente reforça aqui o pedido para que seja feito o quanto antes possível o concurso público para diminuir esse déficit. Hoje, com esse projeto, a gente está aumentando o patronal. Amanhã, a gente está aumentando o do servidor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Convocar realmente o presidente do Previguar, convocar os sindicatos para que a gente discuta isso, a importância desse projeto e também sensibilize o poder público para que realmente tome as medidas necessárias para que a gente consiga colocar novos servidores para contribuir com o Previguar. Nosso Previguar está com déficit muito grande, as pessoas estão se aposentando e a gente não tem dinheiro novo entrando para contribuir. Então são essas as minhas palavras. Os vereadores que concordem que o projeto de lei complementar número 012 de 2022 seja baixado às suas devidas comissões, permaneça como estão, os demais que se manifestem. Declaro o projeto de lei complementar número 012 2022 baixado às suas comissões. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei ordinário número 072 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 072 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o projeto de lei em epígrafe objetiva a criação de norma municipal para a implantação de condomínios de lotes em Guarantã do Norte. Guarantã do Norte tornou-se cidade estratégica para investimentos de vários setores da economia, entre eles o do ramo imobiliário. Diante da demanda e da necessidade apresentada pelos empresários desse ramo, buscou-se construir um projeto de lei que preencha essa lacuna existente e fomente ainda mais os negócios imobiliários no município, estimulando novos investimentos e toda a cadeia produtiva ligada ao setor. Neste sentido, o ganho em termos econômicos justifica a presente proposição e, acima de tudo, prepara a Guarantã do Norte para um futuro promissor. Diante disto, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei complementar número 072 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora,
É um projeto de extrema importância para o município de Guarantã. Nós vemos aí a cidade está em pleno desenvolvimento na questão da construção civil, né? E agora essa nova modalidade, né, de condomínios. Nós vemos aí, observando ali a cidade de Sinop, a quantidade de condomínio que aquela cidade já tem, né? E aí, como existem os empresários que já estão interessados em fazer esses condomínios aqui em Guarantã, esse projeto vem amparar essa questão dos condomínios. E isso vem a fomentar cada vez mais a economia da nossa cidade, né? Com a questão da geração de emprego, a questão de compra de materiais, de construção. Então, tudo isso é de extrema importância para a nossa cidade. Pela importância do projeto, eu peço que o mesmo seja votado em regime também de urgência, urgentíssima. Os vereadores que concordem que o projeto de lei número 072/2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue em comissão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei número 072/2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei número 072/2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 072/2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 073 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 073 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, apraz-nos encaminhar às vossas excelências para exame e indispensável aprovação o incluso projeto de lei municipal número 073 de 2022, de nossa iniciativa, que dispõe em súmula, cria a assistência judiciária do município de Guarantã do Norte, da outras providências. O presente projeto de lei municipal visa amparar a população carente de Guarantã do Norte em obediência à garantia fundamental prevista na Constituição Federal de acesso à justiça e gratuidade judiciária, ficando criada e instituída a assistência judiciária do município. A assistência judiciária é inteiramente gratuita e tem como objetivo proporcionar à população carente de Guarantã do Norte um atendimento específico no sentido de possibilitar a orientação jurídica para seus problemas mais agudos e dar-lhes condições de postular em juízo a solução de suas questões judiciais mais presentes. Além do mais, o presente projeto de lei visa a criação da assistência social judiciária do município e não a criação de defensoria pública municipal, ou seja, sendo mais um mecanismo de auxílio jurídico à população menos favorecida nos assuntos jurídicos. Vale frisar que o tema já foi superado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 279, isso porque as defensorias públicas não têm o monopólio de assistência jurídica hipossuficientes. Portanto, municípios podem criar serviços de atendimento judiciário a pessoas carentes de forma a ampliar o acesso à justiça. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, disse que o poder público deve garantir assistência jurídica aos mais pobres. Esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal por 9 votos a 1.
ao negar a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra normas de lei municipal número 735 de 1983 e da lei complementar municipal número 106 de 1999, que instituíram a assistência judiciária de Diadema, São Paulo. Vislumbra-se assim que o presente projeto de lei municipal, além de ser constitucional, é viável, vez que atente não apenas à população menos favorecida. Diante do exposto, vislumbra-se assim que o presente projeto de lei municipal, além de ser constitucional, é viável, vez que atente não apenas à população menos favorecida. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria, ora encaminhada, seja analisada e estudada em regime de urgência especial, bem como obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 073 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, é um projeto de extrema importância, né, para o nosso município, que, como ele bem disse, não vai ser uma defensoria, né, mas vai ser uma assistência jurídica para aquelas pessoas menos favorecidas. Então, como pela importância do projeto, eu peço que o mesmo seja votado em regime de urgência urgentíssima. Senhor presidente, eu queria pedir para o senhor e para os nobres pares, se a gente pudesse aqui pedir para baixar a comissão desse projeto. Qual motivo? Então, tem umas definições aqui que eu preciso ainda dar uma analisada. Aqui fala da contratação de estagiários, não fala se o mesmo regime da contratação desse estagiário é o regime que a prefeitura adota hoje. É o mesmo, é contratado pela prefeitura. No caso seria a mesmo valor. CAA que estaria regendo os estagiários. A prefeitura que vai fazer a contratação de todos esses profissionais. Então tá, era uma das dúvidas que eu precisava tirar. Ok, concordo com o pedido urgentíssimo do vereador Zé França. Com a palavra com a vereadora Sandra. Se não me engano, foi uma indicação sua, né, presidente? Que fosse criado no município essa assistência jurídica às pessoas menos favorecidas que não têm condição de pagar, muitas das vezes, uma consulta com um advogado, uma questão de pensão alimentícia, e uma consulta com um advogado custa muito caro. Tá aí o doutor Daniel que sabe disso, tem muita gente que não tem nem o que comer, que dirá pagar uma consulta com um advogado. E a defensoria pública do nosso município, ela está sobrecarregada. Então, assim, muita gente, tem muitas pessoas, muitas mães de família, muitas chefes de família, que precisam muitas das vezes de uma orientação jurídica, que precisam de uma medida protetiva e não tem aonde buscar esse apoio. Então, eu quero parabenizar aqui o presidente nosso, Valcimar, pela indicação, e ao prefeito por colocar essa assistência jurídica no município, porque o que eu mais vejo são mulheres precisando desse apoio jurídico e não tem onde buscar e não tem recursos. Então, eu vou fazer o meu pedido junto com o do vereador José França para que seja votado urgentíssimo esse projeto. Nobres vereadores, esse vai ser o segundo projeto municipal do Brasil. O primeiro dele foi feito pelo município de Diadema, no estado de São Paulo. Procurou-se juridicamente no Supremo, o Supremo deu parecer favorável, e com esse parecer favorável a gente começou a trabalhar em cima desse projeto. Discutimos com o Executivo a necessidade de colocar isso em prática aqui em Guarantã, que muitas vezes, vereadores, tem aquela criança que não tem o nome
o sobrenome do pai. Vocês sabem que a gente precisa juridicamente uma assistência jurídica. Ou aquela pessoa que muitas vezes não recebe a pensão de determinada pessoa. Então esse projeto é de suma importância, e também aqui eu quero deixar todos os advogados tranquilizados que aqui a gente não está tirando o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. A assistência jurídica, ela vai atender aquelas pessoas do cadastro único, aquelas pessoas que dificilmente terão condições de pagar uma consulta com um advogado no seu escritório. Então são pessoas que não são assistidas. A prefeita Sandra trabalhou na assistência social e só lá a gente sabe a quantidade de pessoas que chegam e precisam desse encaminhamento jurídico para que elas possam ser assistidas e também ser beneficiadas com os direitos que muitas vezes nem elas sabem que tem. Tá? Então por isso que eu também reforço a urgência desse projeto aqui. Os vereadores que concordem que o projeto de lei número 073/2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei número 073/2022, consulta o plenário se dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei número 073/2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada o projeto de lei número 073/2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 075/2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 075/2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminhamos o projeto de lei número 075/2022, que concede a revisão geral anual na forma do inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos efetivos do Fundo Municipal de Previdência Social de Guarantã do Norte, Mato Grosso, Previguar, e da outras providências. O presente pedido tem por escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário no percentual de 12,47%, acumulado no intervalo de tempo compreendido entre maio de 2021 a abril de 2022, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC-IBGE. Impõe-se ressaltar que a revisão geral anual será concedida indistintamente aos servidores públicos do Previguar, em cumprimento ao disposto no artigo 10º, no inciso 10º do artigo 37º da Constituição Federal, e foi autorizada pelos membros do Conselho Curador, conforme ata número 3 de 2022, de 30 de junho de 2022. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos novos edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, prefeito municipal. O projeto de lei número 075/2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Sandra, projeto justo, né, para os servidores do Previguar, a questão do RGA, né, e então eu peço que o mesmo também seja votado em regime de urgência urgentíssima. Os vereadores que concordem que o projeto de lei número 075 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei número 075/2022,
Consulta o plenário de dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores forem favoráveis, a dispensa continue como estão, os contrários que se manifestem. Declara aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei número 075 de 2022 está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Declara aprovado o projeto de lei número 075 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 076 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 076 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação dessa egrégia casa o presente projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de uniformes aos profissionais da educação de Guarantã do Norte. Ressaltamos que tal ação vem para contribuir na organização e valorização dos profissionais da educação do município, uma vez que os mesmos desenvolvem atividades essenciais na educação do nosso município. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevam Gonçalves, prefeito municipal. Projeto de lei número 076 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora, hoje nós tivemos uma reunião com alguns vereadores e discutimos sobre a questão desse projeto, né? Então ficou definido que para que a gente possa baixar as comissões desse projeto, porque ele vem sem critérios, vem sem diretrizes, né? Alguns itens importantes que é necessário para fazer a distribuição desses uniformes. Então eu peço que o mesmo seja baixado as comissões. Só vou ler aqui para vocês, nobres vereadores, parágrafo único. A definição do que será entregue a cada profissional obedecerá a critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Ou seja, a gente aprova uma lei e dá total poderes para que a Secretaria faça do jeito que ela quiser. Então, por isso, peço para vocês também, acompanho o vereador José Ferreira de França para que a gente baixe a comissão, para que se coloque nesse projeto quais são os critérios. Aonde vai ser começado a entrega desses uniformes? A zona rural, a zona urbana? Então, realmente que se estabeleça que essa lei entre em vigor, mas com critérios. Então, por isso também acompanho o voto do vereador José Ferreira de França no pedido para que a gente possa baixar as comissões. Acho que é importante, até para que se faça isso de maneira justa e igualitária, né? Porque da mesma maneira que a professora que está lá na KBK, que ela receba da mesma maneira que está aqui na Escola Estrelinha, na Sueli, para a gente saber exatamente como é que vai funcionar isso daí. Eu acompanho também aí o pedido para baixar da comissão. Os vereadores que concordam que o projeto de lei número 076 de 2022 seja baixado às suas devidas comissões, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Declaro projeto de lei número 076 de 2022 baixado às suas devidas comissões. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 077 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 077 de 2022.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminhamos às vossas excelências para exame indispensável aprovação o incluso projeto de lei de número 077 de 2022, de 5 de agosto de 2022, de nossa iniciativa, que em súmula regulamenta o uso de quadras esportivas escolares, institui a cobrança de taxa pela utilização dos espaços que menciona, institui regras para custeio das atividades e dá outras providências. Tal proposta tem como objetivo regulamentar a utilização dos espaços esportivos escolares de maneira a prestar atendimento ao interesse público. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei a esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que tenha regular tramitação, a fim de que, após analisada a matéria, obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Reiteramos a vossas excelências a nossa expressão de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 077 de 2022 está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador irmão Alexandre. eu peço que seja baixado aqui também esse projeto aqui às comissões, senhor presidente, para a gente dar uma deliberada nas comissões acerca de instituições filantrópicas sem fins lucrativos que muitas vezes têm no seu quadro de trabalho ali pessoas com certas deficiências, pessoas com certas necessidades, e essas instituições já vivem de contribuições, e ainda para realizar uma atividade física, ter ali que estar pagando para isso, eu acho incoerente. Então eu peço que nós baixemos as comissões e também está averiguando aqui, né, essas tabelas de valores a serem cobrados, essa distribuição de uma forma mais detalhada. Os vereadores que concordem com o projeto de lei número 077 de 2022 seja baixado às suas devidas comissões, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Declaro o projeto de lei número 077 de 2022 baixado às suas devidas comissões. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 079 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei municipal número 079 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o pedido em epígrafe, objetivo autorização legislativa para proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.597,11 para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Os recursos desse projeto de lei serão destinados para a devolução de recursos provenientes do termo de compromisso PAC número 146 de 2011, Pró-Infância Cidade Nova, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e esta municipalidade. A referida devolução faz necessária para a prestação de contas nos termos de compromisso. Diante disso, apresentamos esse projeto de lei para aprovação, antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 079 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Sandra, é um projeto, esse projeto de lei, ele vem assim para fazer a devolução desse valor aí, né, de R$ 1.597,11 centavos, que é do termo de compromisso ainda do ano 2011, né, do Pró-Infância. Então eu peço que o mesmo seja votado em regime de urgência urgentíssima. Prestação de conta da Prefeitura. Os vereadores que concordem que o projeto de lei número 079 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei
número 079 de 2022, consulta o plenário de dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores forem favoráveis à dispensa, continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei número 079 de 2022 está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovado o projeto de lei número 079 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei número 080 de 2022. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 080 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, apraz-nos encaminhar a vossas excelências para exame e indispensável aprovação o incluso projeto de lei número 080 de 2022 de nossa iniciativa, que dispõe em súmula da nova redação à Lei Municipal número 271 de 1999, de 23 de junho de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Turismo e da outras providências. Insta mencionar que o Conselho Municipal de Meio Ambiente tem a função de propor normas e diretrizes ambientais, além de assessorar o Poder Executivo Municipal. Assim sendo, tendo em vista a importância do nosso Conselho CONDEMA e também Conselho Municipal de Turismo CMTUR, o Poder Executivo compreendeu pela necessidade de proceder com algumas alterações na lei municipal, tendo em vista que tais mudanças irão facilitar a inclusão de ações no processo de planejamento e contribuirá em muito na implementação efetiva das decisões que efetivará a continuação do bom trabalho prestado ao nosso município. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei complementar a esta egrégia Casa Legislativa e solicitamos aos nobres edis que a matéria ora encaminhada seja analisada e estudada, bem como obtenha deliberação favorável em sua íntegra. Antecipando os nossos agradecimentos pelo voto favorável dos nobres edis, reiteramos os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Érico Estevão Gonçalves, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 080 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador José Ferreira de França. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Conselho Municipal do Turismo, né? Então nós já vemos aí a gestão municipal avançar bastante sobre a questão da organização do turismo, mas tem que avançar ainda mais, né? Então essa é uma maneira de fazer esse avanço aí, né? Fazendo uma nova redação para essa lei do turismo, do Conselho Municipal do Turismo e do Fundo Municipal do Turismo. Eu peço que o mesmo também seja votado em regime de urgência, urgentíssimo. O projeto, os vereadores que concordam que o projeto de lei número 080 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei número 080 de 2022, consulta o plenário de dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores forem favoráveis à dispensa, continue como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei número 080 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declara aprovado o projeto de lei número 080 de 2022 por maioria. Solicito o senhor secretário que proceda com a leitura da mensagem justificativa do projeto de lei complementar do Legislativo número 004 de 2022.
Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar do Legislativo número 004 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta para apreciação e deliberação do soberano plenário o seguinte projeto de lei, onde propositura modifica o artigo 1º da Lei Municipal número 2179 de 2022 e 19 de julho de 2022 e da outras providências, analisando a proposição e por haver a necessidade da alteração, onde a inclusão dos órgãos do município que envolvam a administração pública direta e como também a Câmara Municipal. Ante ao exposto, em defesa de nossas crianças e adolescentes, requer a aprovação do presente projeto de lei. Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, Mato Grosso, 27 de julho de 2022. Autor, vereador Irmão Alexandre. O projeto de lei complementar legislativo número 004 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Irmão Alexandre. Senhor presidente, esse projeto vem só para complementar um projeto anterior de redação semelhante, objetivo semelhante, e que por uma pequena falta de atenção nossa, minha principalmente, a gente acabou acreditando que a Câmara Municipal estava incluída na redação dos órgãos da administração pública direta e acabou a Câmara ficando de fora. Então eu só peço aí aos nobres pares que votemos urgente, urgentíssimo, para que a Câmara também fique aí também obrigada a não contratar pessoas aí condenadas, né, que tenham cometido crimes sexuais contra criança e contra adolescente. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores que concordam que o projeto de lei complementar legislativo número 004 de 2022 seja discutido e votado em regime de urgência urgentíssima, continuem como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovado por maioria. Uma vez aprovado o regime de urgência urgentíssima por esse plenário, para o trâmite do projeto de lei complementar do Legislativo número 004 de 2022, consulta o plenário dispensa ou não parecer das comissões competentes. Os vereadores que forem favoráveis à dispensa continuem como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a dispensa das comissões competentes. O projeto de lei complementar do Legislativo número 004 de 2022 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei complementar, declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 004 de 2022 por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura do requerimento número 005 de 2022. Requerimento número 005 de 2022. Excelentíssimo senhor Valcimar José Fusinato, presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso. Eu, Walter Neves de Moura, brasileiro, vereador com assento nessa augusta Casa de Leis, venho muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerir nos termos do regimento interno, o artigo 278 e seus parágrafos, que depois de ouvido o soberano plenário seja oficiado a secretaria, é secretaria ou secretária? Secretária, né? Vamos voltar, secretária? Secretária. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, senhora Valéria Oliveira Ribeiro, requerendo que encaminhe o Poder Legislativo as seguintes informações referentes à Feira do Produtor Municipal de Guarantã do Norte. Primeiro item, primeiro questionamento. É de conhecimento desta secretaria a ausência da convocação de eleição de presidência da Associação dos Produtores e que o atual presidente prorrogou seu mandato para 4 anos sem nenhuma deliberação e alteração estatutária? Questionamento 2. Existe uma devida prestação de contas por parte do referido presidente diante de todas as propagandas arrecadadas e expostas na Feira do Produtor em que a Prefeitura Municipal tenha conhecimento, considerando a omissão da prestação de contas anuais da associação? Questionamento número 3. Que tipo de documentação a Prefeitura tem com o senhor Renato Silveira dos Santos referente à arrecadação sobre as propagandas expostas na Feira do Produtor?
O requerimento é um dos instrumentos primordiais para que os vereadores cumpram seu papel de fiscalizador da administração pública. É com essa prerrogativa que usamos dessa ferramenta para solicitar as informações supramencionadas a fim de dirimir dúvidas da nossa sociedade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 12 de agosto de 2022. Autor do requerimento, vereador Walter do Sindicato. O requerimento número 005 de 2022 está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Declaro aprovado o requerimento por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 89 de 2022. Indicação número 89 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que esta subscreve indica contemplar famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social com caixas de água independente do local onde a pessoa resida. Tendo em vista que muitas famílias não têm condições financeiras para comprar e instalar caixas d'água em suas residências, esse vereador sugere que a Prefeitura Municipal viabilize a doação de caixas d'água com instalação às famílias guarantanhenses que estejam em situação de vulnerabilidade social. Muitas famílias de baixa renda até têm acesso à água tratada e encanada, mas devido à escassez no abastecimento causada por problemas técnicos ou de pico de consumo, enfrentam dificuldades por não possuírem reservatório e também por não terem recursos para adquirir e instalar com as condições técnicas e adequadas um reservatório de água, o que dificulta o bom funcionamento do lar nos momentos de interrupção do fornecimento de água. Dessa forma, proporcionar o armazenamento adequado por meio de doação e instalação de caixa d'água é mais que uma obra pública, uma questão de saúde e mais ainda de respeito às pessoas menos favorecidas. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Guarantã do Norte, 28 de junho de 2022. Vereador autor, Valcimar José Fusinato e Zilmar Assis de Lima. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 106 de 2022. Indicação número 106 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica que determine junto ao setor competente dessa municipalidade que seja feita a instalação de semáforos no centro e nas laterais da BR-163, como também estudo nas vias que acontecem acidentes em demais locais em Guarantã do Norte, sendo a Avenida Marginal Pioneiro José Nelson Coutinho com a Rua dos Cedros, Avenida Marginal Pioneiro Zé Coutinho, Nelson Coutinho com a Rua das Castanheiras, Avenida Marginal Pioneiro José Nelson Coutinho com a Rua Curitiba, a Avenida Jatobá com a Rua das Castanheiras. A trafegabilidade do município tem se tornado complexa e em certos horários do dia, em alguns cruzamentos, se tornam muito perigosos e ocasionam diversos acidentes. E muitos desses acidentes geram ônus aos cofres públicos. Essa demanda ocorre com o aumento de veículos automotores e pelo crescimento e desenvolvimento do município nos últimos anos. Este vereador recebe muitas reclamações de nossos munícipes que passou a analisar e ora vem solicitar, visto que se faz necessário atender esse pedido, buscando a segurança e fluidez no trânsito. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 22 de julho de 2022. Autor, vereador Irmão Alexandre. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito,
senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 113 de 2022. Indicação número 113 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. O vereador que a subscreve indica o patrulhamento e cascalhamento da estrada que liga a comunidade São Camilo, mais conhecida como Estrada Ipiranga, no Vale do 15. Indicação se faz necessária considerando as várias reclamações que vimos recebendo por moradores e condutores de veículos que usam a via para trafegar diariamente e principalmente por se tratar de uma linha escolar. Em vistoria em loco, esse vereador constatou que a referida estrada está necessitando com urgência de diversos serviços de patrulhamento e cascalhamento para assim trazer comodidade aos sitiantes e evitar problemas futuros como acidentes. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, Mato Grosso, 5 de agosto de 2022. Vereador autor, José Ferreira de França. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 114 de 2022. Indicação de número 114 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. O vereador que essa subscreve indica que seja realizada a instalação de placas indicativas que indiquem a localização dos órgãos públicos nas principais vias de Guarantã do Norte. Por este instrumento, sugiro ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que instale placas de sinalização e indicação dos órgãos públicos e serviços essenciais, como Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores, Hospital, Posto de Saúde, Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar e outros, nos principais pontos de acesso e cruzamentos da cidade. A presente indicação vem atender a solicitação de diversos cidadãos como medida de informação, tanto para os moradores de Guarantã, como também para aquelas pessoas que se deslocam ao nosso município a lazer ou a trabalho, causando aspecto positivo para a nossa cidade, no que se refere à organização das vias públicas. Guarantã do Norte, 8 de agosto de 2022, Câmara Municipal. Vereador autor, irmão Alexandre. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 116 de 2022. Indicação número 116 de 2022. Senhor presidente, senhor vereadores e vereadoras, o vereador que essa subscreve indica instituir o programa de regeneração, restauração e recuperação de áreas degradadas e alteradas. Adote uma nascente no município de Guarantã do Norte. A indicação tem por objetivo recuperar as nascentes degradadas dos rios do município de Guarantã do Norte, bem como preservar aqueles que ainda não foram deterioradas. Incentiva a participação voluntária da comunidade no processo de gestão ambiental por meio de ações de recuperação, preservação e conservação de nascentes. Cumpre registrar que a preocupação com as águas de nosso planeta está se tornando uma tônica nos dias atuais. No entanto, não se pode olvidar que todo o curso da água possui uma nascente e que esta, tanto quanto o seu leito, também deve ser recuperado e conservado. Já foi o tempo em que se acreditava que as águas dos rios eram fontes inesgotáveis, que jorravam do chão e toda hora, ou então que se recuperavam naturalmente. Com o passar do tempo, hoje, as mudanças climáticas, a morte generalizada de algumas espécies de peixes e crustáceos, bem como o avanço no estudo ambiental, vem mostrando a todos que os rios são mais sensíveis do que se imaginava, e o uso predatório de suas águas acarreta danos incalculáveis ao meio ambiente.
Não é difícil observar o desmatamento das cabeceiras, a utilização errônea desta área como local de pastagem ou até mesmo o lançamento indevido de efluentes em suas águas. E isso não só contamina a pastagem, ou até mesmo o lançamento indevido de efluentes em suas águas. Isso não só contamina a nascente, mas compromete todo o curso da água, pois é dali que brota a água que vai percorrer todo o rio. Informação esta que muitos cidadãos parecem desconhecer. Em outras palavras, a nascente é a alma do rio, e sem ela o rio não existe. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 8 de agosto de 2022. Vereador autor, José Ferreira de França. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 117 de 2022. Indicação número 117 de 2022, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. O vereador que esta subscreve indica a construção de redutor de velocidade na Avenida Curitiba, mais precisamente em frente ao mercado BR-10, no bairro Jardim Vitória. A referida indicação visa atender às reivindicações de munícipes que, preocupados com a segurança da população, acreditam que a construção do redutor de velocidade na referida localidade amenizará os acidentes que ultimamente são constantes, uma vez que, por se tratar de uma avenida, os condutores de veículos circulam em alta velocidade, colocando em risco a vida da população. À medida que ora propomos, além da finalidade de reduzir a velocidade dos veículos que por ela transitam, evitar os acidentes com vítimas fatais, proporcionando assim segurança à nossa população. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 9 de agosto de 2022. Vereador autor, Demilson Camargo Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 118 de 2022. Indicação de número 118 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a vereadora que esta subscreve indica que a assistência social realize um trabalho de auxílio às pessoas em situações vulneráveis, moradores de rua, haja visto que tem um número considerável de pessoas morando nas ruas, na Praça Central e Terminal Rodoviário. Dormir em pedaços de papelão ao relento, comer quando alguém faz uma doação, revirar os lixos da cidade ou pedir um dinheiro para comprar bebidas alcoólicas. Essa é a rotina de muitos. Mediante este cenário, não podemos fechar os olhos para tal situação. Necessitamos resolver essa situação pelo bem de pessoas que estão nessas condições de abandono, desamparo em nossa cidade. Conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação da indicação, bem como o Poder Executivo, através da Secretaria competente na execução da proposta. Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 11 de agosto de 2022. Vereadora autora, Sandra Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 119 de 2022. Indicação número 119 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, a vereadora que esta subscreve indica que o município invista de maneira formidável na saúde e que faça mais um investimento de extrema importância, que realize um convênio com alguma clínica de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos, considerando as inúmeras famílias com membros dependentes químicos que já estão em situação de total descontrole
e considerando ainda que essas famílias não possuem condições financeiras para custear com todas as despesas com a internação e os mesmos já não aceitam de maneira cordial e amigável o tratamento, ponderando que cabe ao poder público buscar soluções que venham de encontro com o interesse da nossa necessidade da comunidade, motivo pelo qual reivindicamos a medida como um investimento de extrema importância na questão de saúde pública, visando as devidas melhorias para as famílias no direcionamento que visem benefícios para a população. Dentro do contexto acima mencionado e vislumbrando atender às reivindicações dos munícipes e diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Plenário Luiz Mena, Guarantã do Norte, 11 de agosto de 2022, vereadora autora Sandra Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a leitura da indicação número 120 de 2022. Indicação número 120 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica a recuperação e patrulhamento e cascalhamento da estrada da linha Toca da Onça. Justifica-se a referida indicação considerando a situação crítica da referida estrada, bem como vale lembrar a aproximação do período chuvoso, em que as vias ficam praticamente intransitáveis. A estação é propícia aos desgastes, corrosões, deterioração de ruínas de vias. Vale ressaltar que estradas rurais possuem extrema importância econômica e social na nossa cidade, pois são responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e consequente abastecimento das zonas urbanas, com alimento da agricultura que muitas vezes tem encarecido consideravelmente por conta das dificuldades no transporte e não só por questões econômicas, mas também por conta dos excessivos gastos com a manutenção dos meios de transportes. É necessário que o poder público continue investindo na recuperação das estradas rurais, uma vez que é através de um trabalho árduo e exaustivo que as famílias do campo abastecem as cidades, sobretudo e principalmente enfrentando as dificuldades no escoamento produtivo. Outro sim, vale ressaltar que na referida estrada da linha Toca da Onça, trafega o transporte escolar. A demanda requer a atenção com máxima urgência, atendendo assim às reivindicações da população, fornecendo assim melhorias às famílias do campo. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 12 de agosto de 2022. Vereador autor, Demilson Camargo Martins. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Solicito, senhor secretário, que proceda com a mensagem justificativa da indicação número 121 de 2022. Indicação número 121 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, o vereador que esta subscreve indica que seja realizada a disponibilização de sinal de Wi-Fi gratuito nas unidades de saúde pública no município de Guarantã do Norte. Ao propor o fornecimento de pontos de Wi-Fi aos usuários das unidades de saúde, pretendemos que, enquanto aguardam atendimento médico e a realização de exames, os cidadãos possam aproveitar seu tempo navegando na rede mundial de computadores. Hoje, por meio da internet, trabalhamos, realizamos compras, confirmamos ou desmarcamos compromissos, pesquisamos, estudamos, ou seja, podemos dizer que o mundo hoje gira em torno da internet. Vale ressaltar que o programa Wi-Fi Brasil, programa do governo eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, GESAC, cria pela portaria MC número 256 de 13 de março de 2022, é gerido pelo Ministério das Comunicações e oferece o acesso a serviços de conexão à internet, com o objetivo de promover a conclusão digital e social, bem como para incentivar ações de governo eletrônico para a população. Com vários objetivos promovendo a inclusão social e digital,
por meio de fornecimento de conexão à internet em banda larga, inclusive naquelas localidades onde inexista oferta adequada de conexão à internet. Apoio à comunidade em estado de vulnerabilidade social, localizadas em áreas rurais, remotas e nas periferias urbanas. A ampliação do provimento de acesso à internet em banda larga para instituições públicas, como prioridade para regiões remotas e de fronteira. Apoio a órgãos governamentais em ações de governos eletrônicos, contribuição para a ampliação do acesso à internet em consonância com outros programas de governo. O programa possui a modalidade GESAC, ponto de internet, instalado em locais específicos como instituições públicas, escolas, bibliotecas, telecentros, unidades de saúde, comunidades quilombolas, aldeias indígenas e assentamentos rurais, e dentre outros. Para utilizar o serviço, basta acessar a rede Wi-Fi no smartphone, tablet ou notebook e fazer um cadastro simples que libera imediatamente o uso do sinal em qualquer uma das unidades de saúde onde o serviço seja implantado. A medida visa possibilitar, entre os outros benefícios, que os acompanhantes de pacientes que estejam internados possam enviar notícias aos familiares de forma rápida e gratuita. Com o uso da tecnologia da informação, destaca que a decisão de disponibilizar o serviço será tomada com o objetivo de oferecer um conforto a mais para os pacientes que precisam ficar dias internados no hospital, aproximando-os de seus familiares e amigos através da tecnologia. Por esse motivo, as unidades de saúde terão acesso aberto nos locais onde há maior circulação de pessoas e que são recepção diária e internação. O programa visa democratizar o uso da internet, beneficiando a população e tornando a cidade cada vez mais inclusa e digital. Diante da importância da presente indicação, conto com o apoio dos novos vereadores e vereadoras. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, 15 de agosto de 2022, vereador autor José Ferreira de França. A indicação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a indicação por maioria. Passamos para as explicações pessoais da 14ª sessão ordinária de 2022, por ordem de sorteio. Solicito que o senhor secretário convoque os vereadores para suas explicações pessoais. Convoco a vereadora Sandra Martins para suas explicações pessoais. Boa noite a todos, boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, as pessoas que estão em casa nos assistindo. Eu gostaria de parabenizar o prefeito e o nosso presidente, Valcimar, pelo projeto de assistência jurídica às famílias que têm menos posses, vamos colocar assim, assistência jurídica para aquelas famílias que não têm condições, principalmente as mulheres. Eu sempre digo isso, eu sempre vou estar aqui e defendendo essa pauta, que é em nome das mulheres. Muitas mulheres passam por situações muito difíceis, não conseguem tomar posse daquilo que é delas, daquilo que é, não conseguem tomar poder, pegar no poder aquilo que lhe pertence, porque não tem uma assessoria jurídica. Muitas das vezes tem muitas mulheres que vão até a Defensoria Pública que não é suficiente para atendê-las, e muitas saem, de certa forma, sem conseguir obter uma pensão alimentícia, ou muitas precisam de uma medida protetiva, porque muitas das vezes estão passando por situação de ameaça e não conseguem porque não tem recurso financeiro para pagar um advogado. Então eu fiquei hoje imensamente feliz em aprovar esse projeto, porque eu sei da importância que ele é para muitas mulheres do nosso município que não conseguem ter um acesso a um advogado. Duas indicações que eu fiz aqui, que eu as considero muito importante, e quando a gente fala, nós falamos muito em obras, recursos, asfalto, estrada, mas nós não podemos fechar os olhos para certas coisas na nossa cidade, principalmente o ser humano. Eu tenho visto na nossa cidade um número considerável de pessoas
morando nas ruas, principalmente na Praça da Cultura. Aumentou muito a quantidade de moradores de rua, na rodoviária, e nós precisamos, a assistência social precisa fazer esse trabalho. Por mais que fala, não, a gente vai lá, vai fazer esse trabalho de triagem, encaminhar alguns moradores que estão lá para o Centro de Recuperação Coluna de Betel, alguns querem ir embora para a sua cidade, e daí a pouco nós temos mais moradores. A assistência social precisa fazer constantemente esse trabalho. Tem muitas famílias que não estão indo na praça, pela quantidade de moradores que está lá, morando lá. O prédio da pizzaria, o senhor da pizzaria já aluga há tantos anos aquele prédio, podia fechar aquilo ali com grade, já que ele se beneficia há tantos anos alugando ali para montar a pizzaria, e durante o dia serve de abrigo para tanta gente. Não é dando R$2 para morador de rua que nós vamos resolver esse problema. Então, eu acredito que a gente tem que fazer esse trabalho. Eu me coloco à disposição como voluntária na assistência social, junto com a Isabel, junto com toda a equipe, para que a gente faça esse trabalho. Nós já tivemos casos de assassinato por moradores de rua. Nós tivemos agora, essa semana, 2 crianças que foram... de certa forma, não aconteceu nada com essas crianças, porque essas crianças contaram aos pais que havia alguém chamando elas. Então nós precisamos proteger as nossas crianças e proteger nossas famílias, e nós precisamos saber quem é que está aí andando nos comércios, muitas das vezes invadindo o comércio, e você não sabe quem é. Então é um trabalho que precisa ser feito. Com relação à questão da internação compulsória, que é outra indicação. Tem muitas famílias que não estão conseguindo, gente, nem chegar na casa dele, porque tem filho dependente químico que está agressivo. Nós não podemos deixar só os nossos pastores ir lá e fazer esse enfrentamento, só a família. Há situações que precisa fazer a internação compulsória, mas a família não tem condição. Então, assim, eu tenho visto muito, principalmente as igrejas evangélicas fazendo esse trabalho, esses pastores indo até essas casas, tentando ajudar essas famílias, mas o poder público precisa fazer a parte dele. Nós precisamos que o município tenha um convênio com a clínica que possa fazer a internação compulsória desses jovens. É isso, no mais, muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar todos os senhores aqui pelo Dia dos Pais, que foi ontem, e parabenizar todos que estão em casa, todos os pais do nosso município. No mais, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Convoco o vereador Demilson da Páscoa. Convoco o vereador Walter do sindicato para suas explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Sandra, a todos que vão nos assistir nesse vídeo, sessão importante, matérias importantes, mas eu vou fazer uso desse dispositivo hoje, presidente, para fazer uma cobrança ao Poder Executivo. A aquisição já dos produtos da agricultura familiar já está tão defasado de preço, e o servidor era cedido para a emissão de nota, tá certo, ele faz 15 dias que ele não está lá, a esposa teve neném, é direito dele, aí pediu mais 10 dias de férias, direito dele, mas isso acontece sempre, a ausência dele lá. E quando a ausência acontece, se você vende, você não recebe sem emitir nota, aí vai para os escritórios, cobra de 80 a 100 reais para a emissão de uma nota. E o sindicato fez um requerimento ao Estado, o Estado passou que a Prefeitura fizesse o credenciamento. Nós emitimos de graça vários documentos lá no sindicato, como o ITR, por exemplo, é gratuito, não cobramos nada por isso. E emitimos vários outros documentos, estamos fazendo CCIR também, gratuito, também não cobramos nada por isso. Então gostaria que o prefeito tomasse providência, porque já é tão difícil de vender produto para as escolas, para a merenda escolar, porque está tão barato o produto e o custo de produção é tão alto, e ainda tem que pagar 80 reais a 100 reais por uma nota. E a outra cobrança minha
nobres colegas, é que a empresa que ora pegou as obras de pavimentação asfáltica do bairro Aeroporto está com 2 aniversários e alguns dias, e o pouco asfalto que fez lá na Rua das Margaridas vai ter que fazer de novo porque está virado em buraco. Pedi encarecidamente a ele, encarecidamente, que abandone essa obra, porque a população do bairro Aeroporto não merece viver dessa forma, esperando, e já sabe que as próximas chuvas de novo vai ter pessoas que vai ter que abandonar suas casas, como já foi feito ano passado, porque a situação se encontra do mesmo jeito. Como ele é cidadão guarantaense, então se compadeça pelos seus compatriotas que residem aqui, pais, mães de famílias que estão nas ruas do bairro Aeroporto, aguardando que o Senhor execute essa obra, e o que a gente se vê que não vai ser executado. Queria também aproveitar e cobrar uma posição do Executivo em relação a isso, que tome providência em relação a essa empresa, que ora não executa o serviço e a população fica lá aguardando isso. O motivo do meu requerimento, também relacionado à Feira do Produtor, é porque já existia um diálogo e no diálogo não foi me esclarecido, e como o vereador recepciona as denúncias das pessoas e de alguns feirantes, então eu tenho que passar adiante aquilo e fazer o meu papel de vereador, para que seja esclarecido para nós, seja esclarecido também a justiça, seja esclarecido a prefeitura, a forma com que está sendo conduzido os trabalhos e a gestão da Feira do Produtor. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Boa noite a todos. Convoco o vereador presidente Valcimar para as suas explicações pessoais. Convoco o vereador irmão Alexandre para assumir os trabalhos. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite a todos os servidores dessa casa aqui. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Quero destacar alguns projetos que foram aprovados na noite de hoje. O primeiro deles, projeto de lei complementar número 011. Esse projeto vai garantir o pagamento de 1/3 de férias referente aos 15 dias a todos os profissionais da educação. Então, os profissionais da educação vão fazer jus ao direito de receber no mês agora de agosto 1/3 de férias referente aos 15 dias que são concedidos geralmente no segundo bimestre para aqueles professores que estão em sala de aula, e aos demais no momento oportuno que forem tirar. Também destacar aqui o projeto 72, onde a Câmara Municipal passa a autorizar a construção de condomínios em nosso município. Temos algumas imobiliárias, temos alguns empresários que já têm algumas áreas à disposição para que esses projetos iniciem. Então, com essa lei, a gente vai estar garantindo para que esses condomínios saiam do papel, mais oportunidades de geração de emprego e também para que as pessoas possam estar construindo as suas residências em locais seguros e agradáveis para as suas moradias. E em especial aqui, o projeto de lei número 73, criando a assistência judiciária do município de Guarantã do Norte. Ou seja, esse projeto visa amparar a população carente, aonde ele vai ter acesso à justiça, sendo esse acesso gratuito, ficando criado então a assistência jurídica no município de Guarantã do Norte. É um projeto
que a gente já vem trabalhando há muito tempo até conseguir chegar nos moldes para que se garantisse esse projeto aqui no município de Guarantã. Haja visto que esse projeto já existe em alguns outros municípios e que o Supremo Federal deu parecer favorável. Esse projeto ele visa garantir principalmente as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta com um advogado, aquelas pessoas que muitas vezes precisam colocar o nome na certidão de nascimento, o sobrenome na certidão de nascimento dos seus filhos, também aquelas mulheres que muitas vezes precisam de medida protetiva, outras que estão necessitando o pagamento da pensão alimentícia. Então, essa assistência jurídica municipal vai atender a essas pessoas que estão cadastradas no cadastro único e vão ter esse acesso a representantes jurídicos, advogados, que vão estar podendo dar um suporte a eles nesses momentos que muitas vezes eles precisam dessa ajuda e não têm condições financeiras de estar buscando em outros locais. Então, realmente, assim, agora é colocar em prática. Eu acredito que nos próximos dias já vai ter o local adequado. A gente vai estar ajudando na divulgação também, para que essas pessoas possam estar procurando os seus devidos direitos. A todos vocês, vereadores, meu muito boa noite, e a toda a população que nos assiste nesse momento. Boa noite a todos. Convoco o presidente para tomar seu assento. Convoco o vereador José França para suas explicações pessoais. Senhores vereadores, vereadora Sandra, boa noite a todos. Os colaboradores da Casa de Leis, boa noite também para todas aquelas pessoas que nesse momento estão nos assistindo pelas mídias sociais. Agradeço a Deus, né, por estar aqui com saúde, né, e trabalhando em prol do desenvolvimento de Guarantã do Norte. Os projetos que foram aprovados nessa noite são matérias importantes, né, para a nossa cidade, para o nosso município. Como já frisou os vereadores que me antecederam, o projeto dos profissionais da educação, os professores, né, o projeto dos condomínios, que vai aquecer ainda mais a nossa economia, e o projeto de assistência jurídica, da formalização novamente do Conselho do Turismo e o RGA para os funcionários do Previguar. Então são os projetos aí importantes para a nossa cidade, para o nosso município. Eu também faço minhas palavras do vereador Walter sobre a questão do bairro Aeroporto, né? Realmente, todas as vezes que a gente vai ali, somos cobrados sobre aquela situação. E eu vejo que temos que, já foram feitas várias reuniões, né, a respeito daquele projeto do bairro Aeroporto, e a gente vê o avanço que está tendo a questão da pavimentação no bairro 13 de Maio. O bairro 13 de Maio está totalmente pavimentado, né? Está emendando agora com aquelas pequenas espaços que faltavam ali do bairro 13 de Maio para o Jardim Itália, está tudo asfaltado, né? Todas as ruas. Então, assim, eu vejo que esses projetos
esses projetos, principalmente do 13 de maio, é louvável, né? É a prefeitura que está executando ali. Só que nós temos ali uma situação que tem umas que é licitação, né? E já estamos vendo que vamos ter problema também nessa questão. Observamos ali no industrial, né? A Jonas Pinheiro está bem avançado também. E assim, é muito importante, né, que cada vez mais isso avance na nossa cidade. Sobre a questão das minhas indicações, o patrulhamento ali e o cascalhamento da linha São Camilo até o Vale do 15, passei por aquela estrada e é uma situação complicada que está ali. Nós temos ali mais de 70 famílias, né, que precisam que seja feito um trabalho naquela estrada. Pedimos aí a colaboração do secretário Nene, do prefeito Érico, para que olhe com carinho para aquela linha, pois os moradores, os produtores rurais estão sofrendo bastante com aquela estrada. E é também do transporte escolar. A outra indicação minha é o programa de recuperação de matas ciliares. Tanto a recuperação como também a regeneração. Em 2007, a prefeitura tinha um programinha aqui que era Adote uma Nascente, né? Então foi de extrema importância a questão do Adote uma Nascente. Então é um pedido aí para o executivo que crie esse programa a nível de município, né, para que possa também apoiar a questão da recuperação e da regeneração das matas ciliares, que é ali onde tem o olho d'água, né? Onde tem a nascente, nós precisamos cuidar da água. Então, o objetivo desse projeto é para que a gente possa cuidar da água. E a internet, em todos os pontos, de saúde, nos PSF, no hospital, na UPA da nossa cidade, também vai ajudar aquelas pessoas que estão ali, né, que possam ter um acesso gratuito da internet nas unidades de saúde. Então, são esses a minha fala. Eu peço assim para que tudo aquilo que a gente apresenta aqui sempre vem um pedido da comunidade, né? Então são os munícipes da nossa cidade, do nosso município, que fazem o pedido para o vereador e a gente indica para o prefeito. Nós não temos o poder de fazer, né? Mas nós indicamos para que o executivo execute aquilo que nós indicamos. Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. Convido o vereador irmão Alexandre para que faça uso de sua fala. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora Sandra. Bom estarmos aqui mais uma vez reunidos. Boa noite, público que nos acompanha, se estiver sendo transmitido aí. Está sendo transmitido, Robson? Não? Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem vai estar assistindo aí futuramente essa mensagem. Senhor presidente, sessão hoje muito proveitosa, muito produtiva. Tivemos aqui diversas pautas importantes aprovadas, de diversos vereadores, né, vereadora Sandra, e também algumas aqui que eu quero destacar que foram aprovadas de minha autoria. A indicação de número 106, que visa que sejam instalados semáforos no município de Guarantã do Norte. Eu realizei uma viagem breve, senhor presidente, agora, dias atrás, e pude perceber que em municípios menores do que o nosso, em alguns estados, se não me falha a memória, tem semáforo instalado. Nós temos aqui no município de Guarantã do Norte pontos estratégicos, pontos de grande fluxo de movimentação, né, de veículos automotores, de pedestres. É uma batalha constante das motos contra os carros, as carretas, porque muitos desses pontos cruzam a BR, né, de um lado para o outro e vice-versa. E eu
tenho enxergado que alguns pontos, pelo menos esses que tornam mais perigosa a travessia, deveria ter uma atenção prioritária do Poder Executivo para se implantar um semáforo, né, para que vise aí a segurança. O município está crescendo, o nosso trânsito vai se aglomerando mais ainda, ficando mais difícil, entendeu? A segurança dos nossos cidadãos e nossas cidadãs aqui no trânsito de Guarantã do Norte. Então, eu acredito que a instalação de semáforo em pontos estratégicos vai fazer com que esses acidentes diminuam, porque vai colocar cada veículo no seu tempo determinado de utilizar aquela via. Por exemplo, eu cito em frente ali ao supermercado Del Moro, nas proximidades da loja de material de construção Beira Rio, quando cruza-se a BR, de quem vem do Jardim Vitória para cá, ou de quem vai daqui para lá, os veículos que estão na BR e vêm para atravessar, entrar aqui na via do lado de cá, acabam tendo que parar de forma desordenada, o trânsito fica lento, e quando passa alguém despercebido, o acidente já aconteceu. Então fica a indicação, e eu peço que o Poder Executivo analise isso com muita atenção e dê prioridade, né, colocando isso como critério de urgência, porque são vidas que estão aí se perdendo, pessoas sendo mutiladas, perdendo aí órgãos do corpo, ficando deficientes, né, por causa de acidentes nesses pontos. Senhor presidente, outra indicação, a indicação de número 114, que também vem de encontro com uma necessidade muito grande. Por onde eu passei, eu pude ver cidades em que as placas de sinalização ou placas indicativas que mostram a localização dos órgãos públicos. Travessão da BR, você encontrava ali a placa indicando onde ficava a Prefeitura Municipal, outra placa indicando onde ficava a Câmara Municipal, outra placa indicando onde ficava ali o batalhão da PM, a Polícia Civil, o Fora, a Promotoria. Para quem vem de fora, para quem trafega por aqui, isso é muito importante. Isso vai ajudar para que, até de uma certa forma, contribua para que acidentes não venham a acontecer. Porque a pessoa, em vez de ficar perambulando pela cidade procurando o órgão público, através das placas indicativas, eles já vão ter a via, né, a rota correta para, com mais rapidez, ter acesso aos órgãos públicos do município de Guarantã do Norte. Senhor presidente, para finalizar, quero aqui falar de uma queixa de um pai residente lá no bairro Santa Marta, acerca do projeto Escola Segura. Ele fala para mim que o projeto está em andamento, mas não há a presença, né, da devida autoridade de segurança pública presente na escola. E parece-me que ele afirmou que as próprios adolescentes estão lá executando o trabalho. Eu sei que o efetivo de segurança pública, ele está com déficit. Estamos precisando com urgência que os inscritos no último concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil sejam chamados, aprovados nesse concurso, sejam chamados, para que assim a nossa segurança pública, os agentes de segurança consigam aí atender as demandas, que são muitas, porque o município que cresce, desenvolve economicamente, as coisas boas vêm, né? Os resultados bons vêm, está bom em Guarantã, mas ao mesmo tempo existe uma fatia da sociedade que começa a se orquestrar, começa a se organizar para ter, né, aí a parte negra, que são as más obras, né, que são os crimes, e isso vai crescendo também. Se não tivermos uma segurança pública à altura, ou um efetivo à altura, uma quantidade de policiais militares e civis, né, assim também como no Corpo de Bombeiro, como na Politec, se não tivermos, eles começam a não combater mais à altura essa criminalidade. E na escola, um trabalho excelente que foi implantado pelo Poder Executivo, pelo prefeito Eric Estevão, projeto Escola Segura, mas que está sem a presença do policial militar. Acredito eu que as demandas já de operações, né, as demandas já administrativas têm ocupado todo o tempo e o efetivo. O que acontece é que nós aprovamos aqui nessa Câmara, senhor presidente, a viabilização de recursos, e aprovamos também, através de uma indicação minha aqui, o projeto de lei, ou a indicação, atividade delegada, que autoriza o Poder Executivo custear os trabalhos do policial, militar ou civil que esteja aí de folga. Ele vem trabalhar,
ou seja na escola, ou seja nas atividades nas ruas, e a prefeitura, através de convênio, vai lá e efetua o pagamento dos serviços desses agentes de segurança pública. E até o presente momento, eu vejo que isso não aconteceu. Nós aprovamos aqui e viabilizamos, se não me falha a memória, o Coronel James esteve aqui, o Major Efraim esteve aqui, os policiais militares estiveram aqui, e foi viabilizado aproximadamente R$85 mil para custear as despesas do projeto Atividade Delegada. Precisamos que isso aconteça o mais breve possível, para que não só nas escolas, mas em todos os locais do município, possamos ter aí, como sempre temos tido, a segurança de qualidade. Se não dermos condições de trabalho para os nossos agentes de segurança, os resultados tendem a piorar. Então eu peço ao Poder Executivo que venha honrar aí esse compromisso que nós, vereadores, aprovamos aqui na Câmara, tanto o projeto que autoriza, né, a atividade delegada, como também viabilizamos o recurso para custear essas despesas. Senhor presidente, são essas as minhas falas. Que Deus abençoe a todos nós. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a 14ª sessão ordinária de 2022, às 21h18.